seja muito bem-vindo ao nosso momento de oração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você e com toda a sua família neste instante. Sinta-se abraçado pelo amor do nosso Deus que nunca falha. Antes de começarmos, quero pedir a você que se inscreva no nosso canal para receber mais palavras de fé e esperança. Compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos que precisam de uma palavra que fortaleça o coração e transforme vidas. Se você acredita que a oração pode transformar sua vida, escreva nos comentários. A fé move montanhas. Querido Deus, nosso Pai Celestial, neste momento nos aproximamos do seu trono com humildade e confiança, crendo que o Senhor é o nosso protetor, o nosso escudo e o nosso libertador. Senhor, nos reunimos em nome de Jesus para declarar que nenhum inimigo, nenhum feitiço, nenhuma fofoca ou inveja pode prevalecer contra aqueles que confiam em Ti. Senhor, assim como está escrito no Salmo 67, nós clamamos para que a Tua misericórdia e a Tua luz resplandeçam sobre nós, destruindo todo o mal que tenta nos cercar. Pai, que a Tua justiça se levante para desfazer cada plano maligno, cada palavra que foi lançada para ferir, cada olho que deseja o nosso mal, e que nada possa prosperar contra nós. Derrama o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, trazendo paz onde há confusão, esperança onde há desânimo, e força onde há fraqueza. Que o Senhor quebre as correntes invisíveis que o inimigo tenta usar para nos prender, e que a Tua proteção nos envolva como um escudo inquebrável. Pai amado, Tu és a nossa fortaleza, o refúgio seguro em meio às tempestades da vida. Por isso, entregamos agora todas as nossas preocupações e medos aos Teus cuidados. Em nome de Jesus, declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, que nenhum feitiço lançado para nos enfraquecer terá poder sobre nós. Que toda palavra de fofoca seja desfeita, que toda calúnia perca sua força, porque o Senhor é quem luta por nós. Senhor, sabemos que a inveja tenta se infiltrar em nossos corações e em nossos caminhos, tentando apagar a luz que o Senhor acendeu dentro de nós. Por isso, pedimos que o Teu Espírito Santo nos fortaleça para resistir a esses ataques invisíveis, que nos guarde com um escudo de proteção e nos encha de discernimento para não cairmos nas armadilhas do inimigo. Que a bondade e a verdade habitem em nós, afastando todo sentimento de dúvida, medo e insegurança. Rogamos, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Que a Tua presença seja constante, derrubando cada muralha que tenta nos separar da Tua paz. No Salmo 67, o Senhor nos lembra que a Tua bênção nos alcança e nos guia, iluminando nosso caminho mesmo quando a escuridão parece tomar conta. É essa luz que queremos seguir, confiando que o Senhor está no controle de tudo. Pai, neste momento, clamamos por livramento e proteção sobre cada área de nossa vida que tem sido alvo de ataques espirituais. Que o poder do Teu amor quebrem as correntes que nos prendem, destruam as armadilhas e nos libertem para viver em plenitude e alegria. Que as fofocas sejam transformadas em palavras de bênção, que os planos malignos sejam substituídos por planos de paz e prosperidade. Deus de justiça, estende a Tua mão poderosa e derruba todos os obstáculos que o inimigo colocou em nosso caminho. Que a Tua paz que excede todo o entendimento tome conta do nosso coração, afastando toda ansiedade e inquietação. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, guiando-nos para longe do mal e nos aproximando cada vez mais do Teu amor infinito. Derrama sobre nós a Tua misericórdia, para que possamos perdoar aqueles que nos fizeram mal, libertando-nos do peso da amargura e da mágoa. Ensina-nos a amar como Tu amas, a vencer o mal com o bem, a responder com oração e não com rancor. Que a fé em Ti seja nossa fortaleza inabalável, capaz de mover montanhas e transformar realidades. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos achegamos a Ti neste momento de intimidade e entrega, reconhecendo que somente Tu és o nosso verdadeiro protetor contra todo o mal. No meio das batalhas invisíveis que enfrentamos diariamente, pedimos que o Senhor estenda a Tua mão poderosa e quebre todo o poder das trevas que tentam nos destruir. Seja contra inimigos visíveis ou espirituais, contra feitiços e encantamentos que buscam nos enfraquecer, contra as palavras falsas que nos querem ferir, ou contra o veneno da inveja que corrói os corações, nós declaramos que nada poderá prevalecer diante do Teu nome santo. Que o Senhor venha como um escudo que nos cobre por completo, tornando-nos impenetráveis às investidas do maligno. Que os laços que foram lançados para nos prender sejam desfeitos agora, e que cada maldição seja transformada em bênção conforme a Tua vontade perfeita. Senhor, permita que o Teu fogo divino consuma toda influência negativa que quer roubar a nossa paz e a nossa alegria,
por quem te encontramos a força para resistir e para vencer. Pai, nos dias em que a fofoca se espalha como vento, confundindo e separando pessoas, pedimos que o Teu Espírito Santo sopre com poder sobre as nossas palavras e sobre o ambiente que nos cerca. Que as línguas que se levantam para nos difamar sejam amarradas, que as intenções ocultas sejam reveladas e que a verdade prevaleça. Que sejamos instrumentos de paz, e que a luz do Teu amor dissipe toda sombra de discórdia e mal-entendido. Senhor, a inveja é um veneno silencioso que corrói a alma, mas confiamos que o Senhor é maior do que qualquer sentimento humano e que pode transformar corações. Pedimos que o Senhor encha o nosso espírito com a serenidade que só vem de Ti, afastando qualquer sombra de insegurança, comparação ou desânimo. Que o nosso olhar esteja sempre fixo em Ti, confiando que o Senhor tem planos bons e cheios de esperança para cada um de nós. Em nome de Jesus, declaramos que a justiça do Senhor está agindo a nosso favor, trazendo restauração, libertação e vitória. Que cada batalha espiritual que enfrentamos seja um testemunho vivo do Teu poder e da Tua fidelidade. Que possamos caminhar com a certeza de que o Senhor nunca nos abandona, mesmo quando o inimigo parece mais forte, pois a Tua palavra diz que o justo é livrado de todas as suas tribulações. Pai querido, envolve-nos com o Teu amor que cura e restaura. Que a nossa fé seja fortalecida a cada dia, e que possamos permanecer firmes, sabendo que o Senhor está no controle. Que as bênçãos do Salmo 67 se cumpram em nossa vida, que sejamos abençoados para que a Tua face brilhe sobre nós, para que o Teu caminho seja conhecido na terra, e que entre as nações, o Teu poder seja reconhecido. Nosso Deus, ajuda-nos a viver na liberdade que Jesus nos conquistou, sem medo, sem dúvidas, e com um coração cheio de gratidão. Que o Teu Espírito nos guie, nos proteja e nos faça instrumentos de paz e amor, para que, mesmo em meio às adversidades, possamos testemunhar o Teu poder e a Tua bondade. Deus fiel e soberano, nós nos achegamos ao Teu trono de graça com corações abertos e cheios de esperança, certos de que Tu ouves cada palavra que sai de nossos lábios e cada pensamento que habita em nossa mente. Em Ti colocamos a nossa confiança, pois Tu és o Deus que derrota inimigos, desmancha feitiços, cala fofoca e dissipa toda inveja. Nesta hora, clamamos para que o Teu poder se manifeste poderosamente em nossas vidas, protegendo-nos de todo o mal e guiando-nos pelos caminhos da justiça e da paz. Senhor, sabemos que a batalha que enfrentamos não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e as forças espirituais do mal. Por isso, revestimos-nos da armadura de Deus, confiando no capacete da salvação, no escudo da fé, na couraça da justiça, e na espada do Espírito que é a Tua palavra. Fortalece-nos para permanecermos firmes diante das investidas do inimigo, para que não sejamos abalados pelas palavras mentirosas, pelas armadilhas e pelas tentações que buscam nos desviar do Teu caminho. Ó Deus de amor, quando a inveja se levanta como uma sombra ameaçadora, pedimos que a Tua luz brilhe intensamente em nossos corações, trazendo paz e clareza. Que o Senhor nos ajude a manter o foco no que é verdadeiro e bom, afastando todo sentimento de comparação ou rancor que possa nos enfraquecer. Enche-nos com o Teu Espírito, para que possamos responder ao mal com o bem, a fofoca com a verdade e a inveja com amor e compreensão. Pai, clamamos para que o Senhor seja o nosso escudo protetor, cobrindo-nos com as Tuas asas e guardando-nos de toda armadilha que o inimigo prepara. Que nenhuma palavra maldosa ou pensamento negativo tenha poder sobre a nossa mente e o nosso coração. Que a Tua paz, que ultrapassa todo entendimento, seja o nosso refúgio seguro, sustentando-nos mesmo nos momentos mais difíceis. Senhor, assim como no Salmo 67, pedimos que a Tua bênção desça sobre nós, que a Tua face brilhe em nossas vidas, iluminando nossos passos e revelando o Teu caminho. Que as nações possam ver a Tua glória em nós e que, através da nossa vitória, o Teu nome seja exaltado em toda a terra. Que sejamos testemunhas vivas do Teu poder, da Tua fidelidade e do Teu amor infinito. Deus, fortalece a nossa fé para que ela seja inabalável diante das provas e das perseguições. Que possamos permanecer firmes na certeza de que Tu estás conosco, lutando as nossas batalhas e abrindo portas onde parecia não haver saída. Que cada obstáculo seja transformado em oportunidade de crescimento e cada ataque do inimigo em testemunho de vitória. Que o Senhor continue a nos proteger das ciladas do maligno, que tenta nos afastar do Teu propósito. Que os feitiços sejam desfeitos pela Tua palavra, que as fofocas se calem diante da verdade que habita em nós e que a inveja seja vencida pelo amor que nos une em Cristo Jesus. Senhor, entregamos a Ti todas as situações que nos causam aflição e angústia, confiando que o Senhor é a nossa justiça e o nosso libertador.
Que possamos viver sob a sombra das tuas asas, protegidos pelo teu poder e fortalecidos pelo teu Espírito. Que a paz que só o Senhor pode dar seja constante em nosso coração, guiando-nos em cada passo e enchendo-nos de esperança. Senhor nosso Deus, soberano sobre tudo que existe, tu que governas nações com justiça e conheces os segredos do coração humano, nós nos colocamos mais uma vez diante de ti, em total entrega e dependência. Tu és o Deus que vê o oculto, que julga com equidade e que livra os teus filhos da armadilha preparada pelos adversários. Por isso, nos refugiamos em ti, sabendo que a tua mão poderosa nos sustenta mesmo quando o mal se levanta com violência. Neste momento, Senhor, pedimos que o Senhor levante um muro de fogo ao nosso redor, para impedir qualquer investida das trevas contra nossas vidas. Que todas as correntes forjadas por inveja, rancor e palavras maliciosas sejam agora destruídas no poder do nome de Jesus. Que cada feitiço lançado seja cancelado no mundo espiritual, que nenhuma obra feita nas sombras prospere contra aqueles que caminham na luz da tua presença. Que todo altar que foi erguido contra nós seja agora derrubado e tornado em nada, porque só tu és digno de ser exaltado. Ó Deus de sabedoria, dá-nos discernimento para reconhecer os ataques sutis que tentam minar a nossa fé, sabotar a nossa paz e dividir os nossos relacionamentos. Mostra-nos onde a falsidade disfarçada de amizade, onde há intenções ocultas de destruir o que o Senhor nos deu. E quando ouvirmos palavras carregadas de veneno e fofoca, que o teu Espírito nos dê graça para não reagir com ira, mas com autoridade espiritual, sabendo que quem nos defende é o Senhor dos Exércitos. Pedimos que todo espírito de confusão que tenta se infiltrar em nossa casa, em nossa família ou em nosso ambiente de trabalho, seja agora repreendido e expulso em nome de Jesus. Que a harmonia do teu Espírito reine em todos os lugares onde colocarmos os pés. Que nenhuma voz do acusador tenha espaço, pois foi o Senhor quem nos justificou, e ninguém pode condenar aqueles que estão escondidos sob a tua mão. Senhor, sabemos que muitas vezes somos alvo de olhares invejosos por causa das tuas bênçãos. Mas nós não abrimos mão da tua bondade por medo dos invejosos. Pelo contrário, oramos para que a inveja se transforme em admiração, que a admiração se transforme em busca, e que essa busca leve muitos a te conhecerem. Que sejamos luz que inspira, não alvo de destruição. Que possamos prosperar, não para nossa própria glória, mas para que todos vejam que há um Deus vivo que cuida, protege e honra os seus servos. Pai, vem também limpar os nossos próprios corações. Se houver em nós qualquer raiz de inveja, qualquer desejo de vingança, qualquer prazer oculto em ver a queda alheia, arranca isso pela raiz. Não queremos ser instrumentos de fofoca, nem de discórdia, nem de julgamento. Queremos ser canais da tua paz, da tua verdade e do teu amor. Que nossos lábios sejam usados para edificar, que nossas palavras sirvam para curar e não ferir, e que nossos pensamentos estejam alinhados com a tua vontade. Deus de poder, sopra sobre nós o teu espírito de ousadia, para que possamos caminhar em vitória mesmo diante da oposição. Quando os inimigos se levantarem, que não nos falte coragem. Quando ouvirmos mentiras a nosso respeito, que não nos falte firmeza. Quando tentarem nos parar com palavras duras ou armadilhas silenciosas, que o Senhor seja a nossa defesa e o nosso juiz. Que a nossa confiança esteja firmemente alicerçada em Ti e não nas circunstâncias ao nosso redor. Senhor, assim como diz o Salmo 67, que as nações louvem ao Senhor e reconheçam o Teu domínio. Que os povos se alegrem porque a Tua justiça se manifesta até mesmo nos detalhes da vida cotidiana. Nós declaramos, neste momento, que a justiça de Deus está agindo agora, destruindo sentenças injustas, desfazendo maldições hereditárias, limpando nossa linhagem espiritual e natural, e reconstruindo aquilo que o inimigo tentou derrubar. Senhor, Deus invencível, fonte de toda autoridade nos céus e na terra, neste momento nos curvamos diante de Ti, reconhecendo que somente a Tua presença pode trazer livramento real e duradouro. Nós Te exaltamos como o Senhor que desfaz os planos dos perversos, que quebra os arcos dos guerreiros malignos e anula os decretos feitos nas trevas contra os Teus filhos. Tu és o Deus que não dorme, que vigia dia e noite, que ouve o clamor do justo e age com braço forte em favor daqueles que Te buscam com sinceridade. Por isso, Senhor, clamamos com todo o nosso ser, destrói agora toda corrente espiritual que foi forjada com intenção de nos paralisar. Que cada feitiço, encantamento, ritual ou despacho seja desfeito pelo poder do sangue de Jesus. Que nenhuma palavra pronunciada em oculto contra nossa vida, contra nossa saúde, contra nossa família ou nossos projetos encontre espaço para germinar.
Que tudo que foi ativado com propósito de nos desviar do teu caminho seja agora desativado e lançado no abismo, sem força para retornar. Senhor, colocamos diante de ti os inimigos que se levantam, não com armas físicas, mas com manipulação, mentiras, armadilhas verbais e ataques emocionais. Pessoas que, usadas pelo adversário, se disfarçam de amigos mas alimentam a inveja no coração, que sorrirem por fora mas desejam a nossa queda em segredo. Deus, pedimos que o Senhor revele o oculto, que a verdade venha à tona, e que os olhos espirituais daqueles que caminham conosco sejam abertos para ver com clareza quem é enviado por ti e quem é enviado para destruir. Clamamos, ó Deus, para que toda língua mentirosa seja silenciada. Que as fofocas não encontrem espaço, não sejam multiplicadas, não encontrem ouvidos receptivos nem corações vulneráveis. Que cada tentativa de destruir nossa reputação, nossa paz ou nossa unidade seja frustrada e revertida em honra. Que o Senhor transforme as armadilhas em degraus para nossa elevação, que os planos de queda se tornem testemunhos de livramento, e que cada palavra maldita se torne um eco distante, sem efeito algum sobre nós. Pai, sobre toda inveja lançada, seja ela de forma direta ou oculta, consciente ou não, nós declaramos agora proteção e blindagem espiritual. Que os olhos mal intencionados sejam confundidos, que os espíritos que se alimentam de ciúmes e competição sejam removidos do nosso caminho, e que a tua unção venha selar tudo que o Senhor tem nos dado, para que nenhum roubo, nenhum bloqueio, nenhuma intervenção demoníaca possa tocar em nossos bens, nossa saúde, nossa família, nossa paz ou nosso chamado. Senhor, somos teus. E por isso te pedimos, se há brechas em nós que estejam permitindo a entrada do mal, fecha-as com a tua misericórdia. Se há portas abertas pela nossa própria negligência espiritual, fecha-as com o teu sangue. Se há pensamentos em nós que precisam ser renovados, renova-nos pela tua palavra. Se há atitudes que precisam ser corrigidas, molda-nos com tua graça, para que sejamos dignos de andar debaixo da tua proteção total. Deus de luz, resplandece sobre nós com a tua face gloriosa, conforme o Salmo 67. Que a tua luz seja como um escudo ao nosso redor, que ela nos torne invisíveis para o mal, inalcançáveis para os que desejam a nossa destruição. Que ela nos torne inabaláveis diante das tempestades e indestrutíveis diante dos ataques. Que essa luz expulse toda escuridão emocional, toda ansiedade, todo medo paralisante, toda confusão mental causada por setas invisíveis que vêm para tirar nossa força e esperança. Pai, consagramos a Ti cada relacionamento, cada amizade, cada conversa, cada ligação. Que nada venha ser porta para a atuação do inimigo. Que o Senhor guarde a nossa casa, nossas entradas e saídas, nossas conversas e nossos silêncios. Que os ouvidos que nos escutam e os olhos que nos veem não sejam usados como instrumentos de fofoca, distorção ou julgamento, mas que sirvam como canais para testemunhar a tua glória. Senhor dos exércitos, Deus que tudo vê, que tudo sonda, e que age no tempo certo com justiça e poder, nós continuamos em oração, certos de que tu estás conosco em cada palavra que pronunciamos. Confiamos que os céus estão abertos sobre nós neste momento e que tua mão está estendida para agir contra toda força maligna, toda seta lançada, todo veneno escondido. Pois tu és o nosso defensor, o nosso escudo, o destruidor das obras do diabo e aquele que guarda nossa vida como a menina dos teus olhos. Ó Deus, clamamos agora por intervenção divina contra todo espírito de oposição que tem se levantado para nos impedir de avançar. Sabemos que não lutamos apenas contra pessoas, mas contra espíritos que operam por trás delas. Contra aqueles que lançam palavras de derrota, que alimentam pensamentos de fracasso, que celebram nossas lutas e torcem por nossa queda. Contra esses, Senhor, estende o teu braço e mostra que somos guardados por ti. Que cada plano diabólico contra nossas finanças, nossa saúde emocional, nossos projetos e ministérios seja agora cancelado e desfeito em nome de Jesus. Que nenhuma força espiritual de bruxaria, feitiçaria, encantamento ou maldição lançada contra nós tenha efeito. Declaramos que todo trabalho feito em altares estranhos, toda oferenda consagrada a demônios com nosso nome, toda oração contrária, todo desejo de destruição seja agora queimado pelo fogo do teu Espírito. Que toda tentativa de manipular o rumo da nossa vida por meio de rituais ocultos seja interrompida imediatamente pela tua autoridade, ó Deus. Pai, clamamos também por libertação completa das cadeias invisíveis que muitas vezes nem reconhecemos. Laços de palavras ditas no passado que nos feriram e ainda ecoam, correntes emocionais de julgamentos, culpas e acusações,
prisões de fofocas que mancharam nossa imagem e distorceram quem somos. Pedimos que o Senhor nos lave completamente. Que toda mágoa deixada por perseguições, traições e maledicências seja arrancada com tua mão cuidadosa. Não queremos carregar pesos que não vieram de ti. Queremos andar livres, leves e em paz, debaixo da tua proteção e da tua graça. Senhor, quando as vozes se levantarem contra nós, que a tua voz seja mais alta. Quando os olhos nos olharem com malícia ou inveja, que o teu olhar de amor e propósito nos sustente. Quando os corações ao nosso redor se contaminarem com suspeitas e ciúmes, que o nosso coração permaneça limpo e firme, sabendo que não estamos sozinhos, que não precisamos provar nada para ninguém, pois quem nos aprova és tu, e é o teu selo que está sobre nós. Pedimos também, Pai, que o Senhor nos cerque com pessoas leais, sinceras e cheias do teu Espírito. Afasta de nós os conselheiros errados, os bajuladores, os aproveitadores, os semeadores de discórdia. Que tenhamos discernimento para reconhecer quem foi enviado por ti e quem vem com intenções ocultas. Que sejamos prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas, guiados pelo teu Espírito em cada passo, para não cairmos nas armadilhas que foram preparadas com aparência de bem. Senhor, o inimigo tem tentado lançar confusão. Ele usa a fofoca como uma flecha venenosa, que se espalha de boca em boca e vai envenenando os relacionamentos, destruindo reputações, apagando a verdade. Mas nós cremos que a tua palavra é como espada afiada, que separa a verdade da mentira, que expõe o que está escondido, que limpa o que foi contaminado. Por isso, clamamos, desfaz agora toda corrente de intriga que foi formada contra nós. Que onde houver suspeita, o Senhor traga clareza. Onde houver dúvida, que o Senhor revele a verdade. Onde houver divisão, que o Senhor opere reconciliação, se for da tua vontade. Pai, oramos para que nossos caminhos sejam endireitados. Se a inveja tentou nos tirar de rota, reposiciona-nos. Se a mentira tentou nos bloquear, remove os obstáculos. Se a opressão tentou nos fazer recuar, renova nossas forças como a águia e nos impulsiona para voar mais alto. Cremos que nenhum inimigo oculto ou declarado poderá parar o que o Senhor já começou. Porque quem começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Altíssimo Deus, Senhor dos céus e da terra, neste momento nós prosseguimos em oração, com o coração firme e a alma rendida diante da tua majestade. O nosso clamor continua a subir como incenso suave diante de ti, pois cremos que a tua justiça não falha, que o teu zelo não dorme e que tua fidelidade é escudo e broquel para aqueles que te buscam com integridade. E é com essa fé que clamamos mais uma vez: levanta-te, ó Deus, e dissipa os teus inimigos. Que fujam de diante da tua presença todos os que tramam contra os teus escolhidos. Pai, a tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Então nós tomamos posse desta promessa agora e declaramos falência completa de todos os planos montados em segredo, nos bastidores da inveja, da feitiçaria e da malícia. Que cada emboscada arquitetada por espíritos territoriais ou por alianças humanas corrompidas seja desmantelada. Que as reuniões que se formaram para tramar nossa queda se transformem em confusão, e que a tua mão pese com poder sobre toda intenção maligna. Senhor, nós sabemos que há pessoas que se incomodam com a luz que o Senhor colocou sobre nós. Elas não suportam ver a tua graça nos elevando, teu favor nos acompanhando, e tentam, com suas palavras, atitudes e alianças, apagar o brilho que vem de ti. Mas declaramos que não seremos ofuscados, não seremos silenciados, não seremos envergonhados. Porque nossa fonte é eterna, e nosso sustento vem de ti. Que todo espírito de sabotagem seja agora confrontado e lançado fora. Que tudo aquilo que tentaram cortar pela raiz volte a florescer 7 vezes mais forte, para a glória do teu nome. Clamamos também contra todo espírito de confusão mental. Sabemos que muitos ataques não vêm com espadas ou gritos, mas com sutileza, com distrações, com opressão invisível. Espírito Santo, entra agora em cada pensamento do teu filho, da tua filha que está orando comigo neste momento. Repreende agora toda seta lançada para causar dúvidas, insegurança, medo, vergonha ou paralisia. Que a mente seja limpa pelo teu poder. Que todo cansaço espiritual que foi alimentado por palavras duras, por fofocas, por perseguição velada, seja removido. Que a clareza do teu Espírito nos visite como luz da manhã. Pai, nós pedimos que o Senhor derrube os muros construídos por mentiras. Quantas vezes, Senhor,
Palavras lançadas com malícia levantaram muralhas entre famílias, amizades, casamentos, ministérios, irmãos de fé. Pedimos que o teu amor, mais forte que a morte, invada agora esses ambientes e derrube essas fortalezas. Que a verdade venha à tona. Que a cura entre nas relações. Que os laços reconstruídos sejam agora firmados em ti, com maturidade, temor e comunhão verdadeira. Senhor, não ignoramos os artifícios do maligno. Ele age através de redes sociais, através de olhares dissimulados, através de mensagens envenenadas, de insinuações sutis. Mas em nome de Jesus, agora nós cortamos toda a linha de comunicação demoníaca, todo fio de murmuração, toda rede de intriga, todo ciclo de maledicência. Pedimos que cada canal usado para disseminar o veneno da fofoca seja silenciado. Que os que foram usados pelo inimigo sejam alcançados pela tua graça, e que se arrependam, se convertam e se tornem testemunhos vivos do teu poder restaurador. Pai, unge agora os ouvidos dos teus filhos para que não deem espaço ao veneno verbal. Que os ouvidos espirituais estejam afinados com a tua voz, e que tudo que contradiz a tua verdade seja rejeitado. Que os corações sejam selados contra a amargura e a mágoa. Que os olhos espirituais se abram para discernir os ataques disfarçados. E que a fé seja fortalecida, não abalada. Pois a fé é nossa arma, nosso escudo, nossa conexão com o invisível que vence o visível. Senhor, muitos estão sendo injustamente acusados, julgados, perseguidos por motivos ocultos, por inveja, por incompreensão. Por isso pedimos, manifesta a tua justiça. Defende-nos nas situações onde não podemos nos defender. Fala por nós quando as palavras humanas não bastam. Levanta testemunhas que falem a verdade. Toca nos corações que foram influenciados por mentiras. Restaura nomes que foram manchados. Refaz reputações destruídas por engano. E, acima de tudo, fortalece o interior dos que passaram por essa dor. Porque tu és o Deus que transforma a maldição em bênção. Tu és o Deus que ergue do pó o desprezado. Tu és o Deus que unge com óleo fresco aqueles que foram humilhados. Tu és o Deus que faz do deserto um jardim. E por isso, mesmo no meio da guerra, nós te adoramos. Mesmo em meio à perseguição, nós te louvamos. Porque sabemos que do outro lado desta batalha está a tua promessa, a tua recompensa, a tua exaltação. Ó Senhor de toda a glória, Deus de justiça perfeita, nós continuamos em oração diante da tua santidade, perseverando neste clamor com o coração contrito e a alma sedenta pela tua intervenção sobrenatural. Cremos, Pai, que o Senhor está ouvindo cada súplica, que os céus estão atentos ao gemido do justo, e que não há feitiço, não há obra de inveja, não há palavra maldita que prevaleça contra aqueles que habitam debaixo da tua sombra. Neste momento, Pai, intensificamos nosso clamor contra toda operação maligna levantada com o intuito de nos paralisar, nos confundir ou nos derrotar. Deus poderoso, em nome de Jesus, anulamos agora toda aliança satânica que foi formada em oculto contra a nossa vida. Que toda oferenda feita a espíritos malignos, com nosso nome, com nossas fotos, com objetos pessoais ou qualquer representação nossa, seja queimada agora pelo fogo do Espírito Santo. Declaramos que nenhuma ação mística, nenhum sacrifício espiritual feito nas madrugadas, nos montes, nas encruzilhadas ou nos terreiros terá qualquer poder contra os teus filhos. Todo altar de feitiçaria seja agora destruído. Toda invocação maligna seja interrompida. Toda voz demoníaca seja silenciada pelo sangue do Cordeiro. Senhor, também te pedimos agora por discernimento espiritual aguçado. Vivemos dias em que o engano se disfarça de conselho, a falsidade se veste de gentileza, e o ciúme se oculta por trás de sorrisos. Pai, não queremos viver iludidos. Queremos enxergar como o Senhor enxerga. Que o teu Espírito revele tudo o que estiver oculto, todos os vínculos que estão drenando nossa energia, todas as relações que são portas abertas para o inimigo nos acessar. Fecha, Senhor, as brechas emocionais. Rompe as ligações que enfraquecem a nossa fé. Afasta aqueles que só estão próximos para colher informações e semear discórdia. Pai, guarda nossos pés de tropeçarem nas armadilhas da língua alheia. Quantas vezes palavras torcidas, mal interpretadas, foram usadas para nos envergonhar ou nos colocar em posição de confronto. Mas nós confiamos que o Senhor é aquele que defende os inocentes, que protege os íntegros, que honra os que caminham em verdade.
Por isso, te pedimos, levanta um escudo ao redor da nossa reputação. Que nossa identidade esteja segura em ti. Que não sejamos confundidos pela opinião dos outros, mas afirmados pela tua palavra. Clamamos também por cura interior profunda. Porque, Senhor, muitas feridas que carregamos foram causadas por palavras lançadas como flechas. Fofocas que destruíram amizades, que colocaram irmãos uns contra os outros, que nos afastaram de ambientes que um dia nos trouxeram alegria. Quantas cicatrizes foram deixadas por quem nos olhava com falsidade, por quem usou nossa confiança para nos expor. Pai, pedimos que o teu bálsamo venha agora sobre cada alma ferida. Que as lembranças dolorosas não tenham mais poder. Que a dor da injustiça seja substituída pela paz da certeza de que o Senhor é justo e fiel para nos exaltar no tempo certo. Senhor, oramos para que o teu fogo purificador passe por nossas casas, nossas famílias, nossos locais de trabalho e ministério, queimando toda semente do mal que foi lançada. Que se alguém lançou maldição contra nossos lares, declaramos agora a quebra total dessa obra. Que a inveja que se alojou na entrada, no convívio, nos olhares disfarçados, perca sua força diante da presença gloriosa do teu Espírito. Que toda energia negativa seja dissipada. Que o ambiente volte a ter paz, leveza, harmonia. Que haja riso onde havia tensão. Que haja perdão onde havia mágoa. Que o Senhor reine em cada cômodo, em cada espaço físico e espiritual ao nosso redor. Pai, sabemos que há pessoas que se alimentam da queda dos outros. Elas se levantam cedo não para orar, mas para criticar. Elas não plantam, mas desejam colher da destruição alheia. Mas nós cremos que o Senhor cuida dos teus como um pai protege seu filho. Por isso, entregamos essas pessoas em tuas mãos. Não desejamos vingança, mas sim libertação. Que cada coração dominado pela inveja, pela língua ferina, pelo desejo de sabotagem, seja visitado pelo teu Espírito e transformado. Que o Senhor opere arrependimento. Que o Senhor traga conversão genuína. E que o mal que foi intencionado contra nós sirva de plataforma para teu nome ser glorificado. Senhor, estamos diante de batalhas que vão além da nossa compreensão. Muitas vezes, o que parece apenas uma crise natural é, na verdade, o reflexo de uma guerra espiritual. Por isso, não queremos lutar com armas humanas. Queremos nos revestir da armadura espiritual. Cingidos com a verdade, protegidos com a couraça da justiça, calçados com o evangelho da paz, fortalecidos com o escudo da fé, cobertos com o capacete da salvação e armados com a espada do Espírito, que é a tua palavra. E com essa armadura, declaramos que seguimos marchando, confiantes, vitoriosos, porque a batalha é tua, Senhor, e não nossa. Quebra agora, Pai, todo laço de morte, todo espírito de falência, toda trama de destruição. Que nenhum plano de sabotagem tenha sucesso. Que nenhuma sentença de fracasso se cumpra. Que toda armadilha, antes de ser concluída, seja descoberta e desfeita. E que nossos pés pisem em segurança no caminho que o Senhor preparou. Senhor dos exércitos, eterno guardião de Israel, continuamos em tua presença com espírito quebrantado e coração ardente na fé, porque sabemos que a batalha é real, mas também sabemos que o teu poder é absoluto, invencível, incomparável. Neste momento, Senhor, levantamos um clamor mais profundo, pedindo intervenção direta contra toda força espiritual de sabotagem, manipulação, confusão e aprisionamento que tem se levantado contra nossas vidas, nossas famílias, nossos sonhos e ministérios. Que seja agora, ó Deus, o tempo do teu agir soberano contra toda seta maligna lançada por meio de feitiçaria, inveja, difamação e palavras amaldiçoadas. Em nome de Jesus, nós declaramos o colapso total de toda a rede espiritual construída contra nós. Onde houver uma aliança demoníaca feita para nos destruir, seja dissolvida agora pelo sangue do Cordeiro. Onde houver encantamentos sendo repetidos, onde nomes foram entregues a entidades malignas, que todo esse poder seja esvaziado neste momento. Que cada tentativa de manipulação espiritual, feita por meio de rituais, por votos secretos, por consagrações feitas em nosso nome sem o nosso consentimento, perca completamente sua influência agora. Que os mensageiros do mal, anjos caídos e espíritos enviados para nos perseguir, sejam aprisionados e lançados no abismo pelo poder do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Ó Deus vivo, tu és escudo ao redor dos teus.
E nesta hora pedimos que cercas espirituais sejam levantadas ao nosso redor. Cercas que impeçam a entrada de espíritos de confusão, de contenda, de julgamento injusto, de competição destrutiva. Que toda tentativa de infiltração espiritual nas nossas amizades, relacionamentos, casamentos ou ambientes profissionais seja desmascarada. Que toda pessoa enviada com segundas intenções, com o objetivo de nos atrasar ou de nos extrair emocionalmente, seja identificada pelo discernimento do teu Espírito, se for necessário, afastada da nossa jornada. Senhor, nós oramos contra todo tipo de maldição lançada por meio da língua. Palavras de pais que amaldiçoaram filhos em momentos de ira. Palavras de autoridades que desejaram fracasso. Palavras ditas no calor da inveja, que marcaram a alma e o destino de muitos. Pedimos, Pai, que toda palavra maldita seja agora desativada. Que o efeito acumulado dessas declarações seja cancelado. Que toda sentença de falência, escassez, enfermidade, separação ou ruína lançada sobre nós ou sobre nossos descendentes seja apagada pelo poder do teu nome. Que o teu sangue cubra nossas histórias, nossas origens, nossas sementes, nossas gerações. Tu és o Deus que transforma maldição em bênção. E por isso, nós te pedimos, transforma agora toda palavra de derrota em degrau para o crescimento. Transforma cada ataque em testemunho. Transforma cada calúnia em plataforma para a honra. Transforma cada olhar invejoso em combustível para que caminhemos ainda mais firmes no propósito. Senhor, que os olhos que nos desejam o mal sejam cegos para os nossos caminhos. Que os ouvidos que nos ouvem apenas para nos criticar se fechem para as nossas conquistas. Que a língua que tenta nos difamar se envergonhe daquilo que profetizou, pois o Senhor mesmo há de levantar os seus servos com justiça. Deus Altíssimo, cobre também nossas decisões. Pois sabemos que muitos ataques espirituais são lançados para nos confundir, para nos fazer escolher caminhos que parecem certos aos olhos humanos, mas são armadilhas preparadas pelo inimigo. Te pedimos agora, que todo espírito de engano seja vencido. Que toda distração, toda proposta disfarçada de oportunidade, toda ligação emocional com quem não tem aliança contigo, seja cortada. Que sejamos guiados não por emoções, mas pela tua voz, pelo teu conselho, pelo teu espírito. Que nossa mente esteja firme, livre da influência das trevas, e que nossos pés estejam no caminho da retidão. Pai, oramos agora por cobertura espiritual sobre as nossas casas. Que as paredes de nossos lares sejam como muralhas de fogo contra todo olho invejoso. Que nenhuma palavra de maldição dita contra nossa mesa, contra nosso casamento, contra nossos filhos, contra nossas finanças ou nossa saúde encontre acesso. Que todas as janelas espirituais estejam seladas. Que a tua presença seja real em cada canto. Que a paz, a alegria e a esperança sejam restauradas onde houve ataques. Que os lares que estavam sob tensão por causa de fofocas e influências externas sejam agora cheios de reconciliação, perdão e comunhão. Ó Deus que nos vê, sonda agora os corações das pessoas ao nosso redor. Revela intenções escondidas. Que nenhuma máscara resista à tua luz. Que todo fingimento seja exposto. Que nenhuma amizade forjada para espionar, sugar ou manipular consiga permanecer oculta. Que os planos de quem deseja ver nossa queda sejam frustrados antes de saírem do papel. Que haja confusão nos acampamentos inimigos. Que os que tramam em oculto não consigam mais se reunir, que suas palavras sejam sem força, que suas alianças se desfaçam. Deus de Elias, que respondeu com fogo do céu contra os profetas de Baal, nós clamamos, responde também nesta geração. Que todos os que zombaram da nossa fé, que disseram que orar não muda nada, que riram da nossa esperança, vejam com os próprios olhos a tua glória sendo manifesta sobre nós. Que a resposta venha com força, com honra, com restauração. Que o teu nome seja exaltado através da nossa vitória, e que muitos reconheçam que só o Senhor é Deus. Pai Santo, Deus de justiça e poder, seguimos em oração com fervor no Espírito e autoridade em Cristo, declarando que nenhuma ferramenta forjada contra nós prosperará. Continuamos firmes, como guerreiros em campo de batalha espiritual, confiantes de que o Senhor é o nosso general e que a vitória está assegurada em teu nome. Neste momento, clamamos com intensidade contra toda influência oculta, toda força espiritual de sabotagem invisível que age nos bastidores da vida, tentando atrasar o cumprimento das tuas promessas sobre nós. Senhor, muitas vezes o inimigo não ataca com violência explícita,
mas se esconde por trás de gestos, palavras e situações aparentemente comuns. Por isso, clamamos por discernimento para identificar toda seta lançada de forma sutil, através de conselhos disfarçados de cuidado, olhares de desprezo camuflados em sorrisos, ou mesmo elogios que carregam veneno. Repreendemos agora toda falsidade travestida de amizade, todo vínculo social que foi levantado com a única intenção de nos paralisar espiritualmente, de nos desviar do foco, de minar nossa fé ou contaminar nossas emoções. Deus de verdade, que nenhum espírito de engano encontre abrigo em nossos lares. Que toda atmosfera carregada por fofocas, julgamentos, comparações destrutivas e rivalidades ocultas seja agora limpa pela tua presença. Que nenhum ambiente onde colocarmos os pés continue sob influência de inveja, manipulação ou palavras negativas. Declaramos que onde estivermos, a luz do Senhor brilhará, e todas as trevas serão dissipadas. Que a tua paz domine os ambientes, e que todo espírito contrário perca sua legalidade de atuação. Onde houver opressão, venha a tua presença. Onde houver confusão, venha a tua ordem. Onde houver ciladas montadas, que elas se voltem contra os próprios inimigos espirituais. Pai amado, clamamos agora por restauração de identidade espiritual. Muitas vezes os ataques do inimigo têm como objetivo nos fazer esquecer quem somos em Ti. Ele lança palavras como dardos para nos fazer duvidar da nossa vocação, do nosso valor, da nossa missão. Mas nesta hora, Senhor, profetizamos libertação sobre nossa mente. Rejeitamos todo rótulo que não veio do Senhor. Desfazemos toda palavra que disse que não seríamos nada, que não daríamos certo, que nascemos para fracassar. Essas palavras caem por terra agora. Somos filhos do Altíssimo, herdeiros com Cristo, separados para um propósito eterno. Não seremos moldados pelas opiniões dos outros, mas pela verdade da Tua palavra. Senhor, intercedemos também por nossos relacionamentos. Pedimos agora que toda contaminação por fofocas seja removida. Quantas amizades, casamentos e parcerias ministeriais foram enfraquecidas ou destruídas por mentiras ditas nas sombras. Quantas alianças foram rompidas por insinuações, por venenos espalhados com astúcia. Mas nós declaramos que o Senhor é Deus de restauração, e onde o inimigo tentou dividir, o Senhor pode unir com aliança mais forte. Que toda mentira seja desmascarada, que toda língua caluniadora seja descredibilizada, que a verdade prevaleça, e que haja reconciliação onde o inimigo tentou causar separação. Pai eterno, clamamos também pela proteção da nossa posteridade. Que nenhum espírito de inveja ou feitiçaria atinja nossos filhos, nossos sobrinhos, netos, afilhados, alunos ou discípulos. Que todas as palavras proferidas contra o futuro deles sejam arrancadas pela raiz. Cancelamos agora todo intento maligno que queira causar distrações na mente dos nossos jovens, colocando-os em caminhos de perdição, vícios ou distanciamento da fé. Que eles cresçam sob cobertura espiritual constante, guardados pelo Teu poder, iluminados pela Tua sabedoria, guiados pela Tua verdade. Oramos contra toda maldição hereditária. Muitas vezes, Senhor, vemos padrões de repetição em nossas famílias. Casamentos que não duram, finanças que nunca prosperam, doenças que se repetem geração após geração, filhos que se perdem pelos mesmos caminhos que destruíram seus pais. Mas hoje nos colocamos na brecha e declaramos: em Cristo, essas cadeias são quebradas. Toda legalidade dada aos nossos ancestrais por alianças com ocultismo, pactos com trevas, idolatria ou feitiçaria, nós rejeitamos agora, e declaramos que não aceitamos mais a continuidade dessas maldições. Nossa linhagem está sendo redimida pelo sangue de Jesus. Daqui em diante, haverá bênção onde antes havia destruição. Haverá vida onde antes havia morte. Haverá plenitude onde antes havia escassez. Senhor, pedimos agora por livramentos ocultos. Quantas vezes o inimigo já armou ciladas para nos alcançar por meio de pessoas próximas, propostas indecorosas, convites disfarçados, relacionamentos destrutivos. Mas o Senhor, com Tua mão soberana, desviou nosso caminho sem que percebêssemos. Por isso, continuamos pedindo: livra-nos do mal que não vemos. Bloqueia acessos que nos levariam à ruína. Fecha portas que, embora pareçam boas, são armadilhas. Livra-nos até mesmo de nossos próprios desejos quando eles forem contrários ao Teu propósito. Ó Senhor, envia Teus anjos com espadas desembainhadas para guerrear em nosso favor.
Que eles caminhem ao nosso lado em silêncio, desarmando as intenções malignas que são projetadas contra nós nos bastidores. Que enquanto dormimos, o Senhor lute por nós. Que enquanto trabalhamos, o Senhor proteja nossos bastidores. Que enquanto pregamos, oramos, adoramos, o Senhor silencia as línguas que nos amaldiçoam sem que saibamos. E acima de tudo, Senhor, que o Teu nome seja glorificado em cada livramento, em cada resposta, em cada vitória. Que o nosso testemunho seja forte não porque vencemos inimigos, mas porque em tudo permanecemos fiéis a Ti. Que mesmo sob ataque, a nossa fé não seja abalada. Que mesmo caluniados, nossa integridade não seja negociada. Que mesmo feridos, sejamos curados pelo Teu amor, e sigamos firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor. Senhor Todo-Poderoso, seguimos Te buscando com fervor e reverência, porque em Te encontramos força para vencer as batalhas invisíveis e visíveis. Sabemos que não lutamos contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, ó Deus, nos colocamos diante do Teu altar para clamar por libertação completa de todas as correntes espirituais que nos prendem a ciclos de ataques, inveja persistente, feitiçaria contínua e palavras de destruição lançadas contra nosso propósito. Senhor, clamamos para que o Senhor invada com luz todos os territórios espirituais em que o inimigo tem tentado se esconder. Que todo o esconderijo das trevas, onde obras malignas têm sido arquitetadas, seja agora exposto. Que nenhuma cova que foi cavada para nossa queda se mantenha oculta. Sejam reveladas todas as armadilhas, todas as alianças secretas, todos os pactos contra nossa integridade. E que toda maldição lançada em silêncio, em madrugadas ocultas, com uso de objetos, nomes escritos, velas, oferendas ou imagens, seja agora desfeita pelo fogo do Espírito Santo. Não tememos os encantamentos, porque está escrito que contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Por isso, declaramos que nenhum tipo de ritual, magia ou prática espiritual contrária terá efeito sobre nossas vidas. Repreendemos, em nome de Jesus, toda tentativa de aprisionamento espiritual por meio de bonecos, alimentos consagrados, objetos dados como presentes, ou roupas e pertences usados como ponto de contato para o mal. Que tudo isso perca sua força agora e queimar seja no mundo visível ou invisível, consumido pelo poder do fogo do Teu Espírito. Senhor, oramos agora pelas vozes que nos cercam. Muitas vezes os nossos inimigos não se apresentam com espadas, mas com palavras. São sussurros venenosos, boatos cuidadosamente criados, acusações plantadas em conversas. Fofocas que nascem com a intenção de nos destruir moralmente, emocionalmente e espiritualmente. Mas nós pedimos que toda essa rede de mentiras seja desfeita. Que aqueles que nos julgaram injustamente sejam confrontados pela verdade. Que toda calúnia que se levantou contra nossa imagem, contra nosso ministério, contra nossa reputação, perca seu eco. E que, onde o inimigo quis nos envergonhar, o Senhor nos exalte. Traz à tona, Senhor, a justiça divina. Que a honra que vem de Ti seja liberada sobre aqueles que foram injustiçados por causa da inveja e da maldade. Muitos têm sido alvo de perseguição sem motivo, simplesmente por carregarem a luz de Cristo, por andarem em obediência, por prosperarem em fé. Mas declaramos que nenhum ataque das trevas impedirá aquilo que o Senhor planejou para nós. O Senhor é nosso justificador, nosso juiz, e em Suas mãos está o direito e a sentença. Confiamos em Ti para restaurar toda a perda causada por acusações falsas, para reparar o que foi quebrado pelas palavras afiadas dos maldizentes. Senhor, também colocamos diante de Ti toda a opressão emocional causada por esse ambiente de ataque espiritual. Sabemos que muitas vezes o inimigo usa setas da inveja e da feitiçaria para nos abater psicologicamente, causando cansaço, confusão, desânimo, isolamento, dúvidas sobre o próprio valor. Mas agora, Pai, suplicamos que toda tristeza inexplicável, toda angústia repentina, todo o peso na mente e no espírito seja arrancado. Tira o véu da opressão, limpa o céu sobre nossas cabeças, e derrama sobre nós um óleo novo de alegria, um renovo de fé, um refrigério que vem diretamente do Teu trono. Enche-nos com a Tua presença, Pai, até transbordar. Pois onde o Senhor está, nenhum mal pode permanecer. Onde Tua glória habita, não há espaço para as trevas. Por isso te pedimos, visita os lugares onde o inimigo tem tentado agir,
os quartos onde temos chorado em silêncio, os locais onde fomos traídos, os ambientes onde palavras malignas foram lançadas. Entra com tua luz, Senhor, e quebra o poder das trevas. Que cada canto contaminado espiritualmente seja santificado agora pela tua presença. Que a atmosfera se transforme e que todo espírito opressor fuja diante da tua majestade. Deus que transforma a maldição em bênção, te pedimos que todas as tentativas de destruição sejam revertidas em oportunidades de crescimento. Onde tentaram nos parar com calúnias, que o Senhor nos dê voz ainda mais forte. Onde tentaram fechar portas por inveja, que o Senhor abra caminhos mais altos. Onde nos traíram por ciúmes, que o Senhor nos presenteie com alianças verdadeiras. Onde nos fizeram cair, que o Senhor nos levante com mais autoridade. Que tudo aquilo que o inimigo quis usar para nos humilhar seja o mesmo instrumento que o Senhor usará para nos exaltar. Clamamos também, Senhor, pelo silêncio das línguas que se levantaram para nos amaldiçoar. Que não haja mais eco das palavras maldosas. Que toda sentença contrária seja cancelada nos céus e na terra. Que o som das maldições seja abafado, e em seu lugar, se ouça a tua voz sobre nós, dizendo: Este é o meu filho amado, esta é a minha filha preciosa, em quem eu me comprazo. Que a tua palavra prevaleça, e que nenhum decreto humano ou espiritual possa resistir àquilo que o Senhor estabeleceu. Levanta teus filhos que foram feridos por dentro. Muitos não estão mais de pé por causa da dor causada pelas palavras dos outros, pelo veneno da inveja, pelas correntes da maledicência. Mas hoje, Pai, que eles sejam curados. Cura a alma ferida. Restaura a identidade abalada. Reacende a fé apagada. Dá-lhes forças como as da águia para voar novamente. Coloca sobre eles vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Declara vitória sobre aqueles que estavam prestes a desistir. Senhor, sabemos que tudo isso é espiritual. Por isso, não lutamos com armas humanas. Não respondemos fofoca com fofoca, inveja com inveja, feitiçaria com medo. Respondemos tudo com oração. E nesta oração, afirmamos: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não retrocederemos. Não abaixaremos a cabeça. Não desistiremos. Porque o Senhor está conosco, como poderoso guerreiro, e nada poderá nos resistir todos os dias da nossa vida. Pai Celestial, neste momento renovamos nossa aliança contigo em plena consciência de que estamos envolvidos numa guerra espiritual intensa, mas absolutamente vencida pela tua autoridade. Seguimos clamando com fervor, certos de que o Senhor já enviou anjos com espadas flamejantes para pelejar por nós nas regiões celestiais. E nessa certeza, ergueremos nossa voz com ousadia e fé, pedindo ao Senhor que continue destruindo todas as obras das trevas, principalmente aquelas que envolvem feitiços, invejas lançadas, calúnias espalhadas e levantes do inimigo para sabotar os planos divinos em nossa vida. Deus Altíssimo, invocamos agora a tua justiça para que seja estabelecida com poder em cada área onde o inimigo tem buscado espaço para tocar o teu povo. Clamamos para que todo altar espiritual erguido contra nossa prosperidade, nossa saúde, nosso ministério, nossa família e nosso descanso seja agora derrubado. Que os fundamentos dessas fortalezas malignas venham ao chão. Que todas as palavras usadas em encantamentos, rituais ou consagrações malignas tenham seu efeito anulado agora. Que os pactos feitos por outros em nosso nome, mesmo sem nosso consentimento, sejam desfeitos em nome de Jesus Cristo, o único e verdadeiro Senhor sobre nossas vidas. Pedimos também que o Senhor apague do mundo espiritual qualquer lista, qualquer livro, qualquer papel ou escritura espiritual onde nossos nomes tenham sido lançados por feiticeiros, bruxos, magos, invejosos ou pessoas usadas pelas trevas. Que esses registros sejam agora incinerados pelo fogo do Espírito Santo. Que toda tentativa de nos marcar espiritualmente com maldição, confusão, doenças, esterilidade ou ruína seja revertida em bênçãos e promessas do alto. Que nosso nome, escrito no livro da vida, seja a única identidade que prevaleça diante do mundo espiritual. E que toda tentativa de nos definir por maldições seja rejeitada por completo. Ó Deus dos exércitos, te clamamos por discernimento aguçado para reconhecer quando estamos sendo alvos de trabalhos ocultos ou inveja disfarçada. Dá-nos visão espiritual para perceber os ataques velados, as palavras dobradas, os elogios envenenados e os relacionamentos contaminados por intenções malignas. Livra-nos, Senhor, dos conselhos que não vêm de ti, das alianças camufladas,
das armadilhas montadas com aparência de amizade. Revela, Senhor, quem caminha ao nosso lado com coração dividido. Tira a capa de quem se finge de aliado, mas na verdade serve aos propósitos das trevas. E, em tua misericórdia, afasta de nós todo laço de engano. Senhor, nosso escudo e nossa fortaleza, declaramos agora proteção absoluta sobre tudo que nos pertence. Selamos em oração nossa casa, nossos documentos, nossas finanças, nossos eletrônicos, nossas roupas, nosso alimento, nossos veículos, nosso trabalho e nossas rotinas. Que tudo esteja coberto pelo sangue do Cordeiro. Que qualquer tentativa de usar objetos pessoais para praticar feitiçaria, magia ou encantamento seja frustrada. Que todo laço oculto perca sua força. Que todas as janelas espirituais abertas pelo inimigo sejam agora fechadas pela tua mão poderosa. Que a blindagem do céu esteja sobre nossa porta, impedindo qualquer ação das trevas. Senhor, também te pedimos hoje pela quebra de ciclos espirituais repetitivos. Quantos de nós têm experimentado os mesmos padrões de fracasso, doenças que sempre retornam, perdas recorrentes, portas que sempre se fecham no mesmo ponto da jornada? Mas hoje profetizamos que esse ciclo termina. Com a autoridade que recebemos em Cristo, declaramos que o que vinha se repetindo por gerações, ano após ano, mês após mês, agora se quebra. A repetição da derrota cessa. O carrossel do prejuízo é desmontado. A temporada da estagnação é encerrada. Um novo tempo começa. Um tempo marcado por rompimento, avanço e colheita abundante. Pai, queremos orar agora pelos líderes espirituais, pastores, intercessores, evangelistas e todos aqueles que estão à frente na batalha espiritual. Sabemos que muitos deles têm sido alvo direto de ataques malignos por causa da unção que carregam. Por isso, intercedemos por proteção especial. Que nenhum feitiço lançado contra eles tenha poder. Que toda língua que se levantar contra suas vidas, igrejas, ministérios e famílias seja silenciada. Que a unção aumente, que a graça se multiplique e que a resistência do inferno seja esmagada. Dá-lhes discernimento, força e revelação contínua para não caírem em armadilhas. Senhor, também oramos pelas crianças e adolescentes. Quantos têm sido alvos da inveja por causa do brilho que carregam, por causa do chamado profético, por causa das promessas que estão sobre suas vidas? Repreendemos agora toda a obra de encantamento lançada sobre crianças para paralisar seu crescimento, trazer doenças inexplicáveis, transtornos emocionais ou afastamento da fé. Declaramos que toda tentativa do inimigo de capturar o destino profético dos nossos filhos está sendo anulada agora. Que eles crescerão livres, saudáveis, guiados pelo Espírito e cheios da presença de Deus. Ó Senhor, nos dá coragem para confrontar as mentiras lançadas contra nós. Não para justificar nada aos homens, mas para declarar diante do céu e da terra que pertencemos a Ti. Que a verdade seja o nosso escudo. Que a justiça do Senhor seja nosso fundamento. Que o caráter de Cristo seja nossa marca, e que nenhuma tentativa de manchar nossa reputação tenha êxito. Levanta-nos acima das críticas, acima das fofocas, acima das comparações destrutivas. E nos faz andar com firmeza em meio às tempestades, com os olhos fixos em Ti. Por fim, Senhor, clamamos para que o Teu fogo continue queimando tudo que não Te pertence dentro de nós. Porque sabemos que não são apenas os ataques externos que nos atingem. Às vezes, o inimigo tenta construir fortalezas dentro de nossas mentes. Medo, dúvida, ressentimento, orgulho, desejo de vingança. Mas nós nos rendemos ao Teu Espírito para que todo pensamento que não Te glorifica seja agora levado cativo à obediência de Cristo. Que sejamos livres por dentro e por fora. Que não haja brechas em nossa alma que deem espaço ao mal. Purifica-nos com Teu sangue, limpa nossa consciência, e nos enche com Tua paz que excede todo entendimento. Querido Pai, entregamos nossas vidas nas Tuas mãos poderosas, confiantes de que o Senhor é o destruidor de todo o mal que tenta nos alcançar. Que a fé que hoje renovamos nos fortaleça diariamente, lembrando que em Ti somos mais que vencedores. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus, e que nunca percamos a certeza de que o Senhor caminha conosco em cada batalha, rompendo toda inveja, feitiço, fofoca e inimigo oculto. Se esta oração tocou o seu coração, não deixe de se inscrever no canal para receber mais palavras de fé e esperança.
Compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos que precisam de uma palavra de fortalecimento espiritual. Escreva nos comentários: "A fé move montanhas", para que juntos possamos continuar edificando essa comunidade de oração. Aproveite também para assistir os 2 vídeos que estão aparecendo na tela agora. São mais 2 orações poderosas preparadas especialmente para fortalecer sua caminhada com Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre. Muito obrigado por estar aqui conosco, e até a próxima oração, com muito mais fé e esperança no coração.